Olá, boa noite. Os que estão se achegando aí à live de hoje. A gente vai compartilhando aqui o link por enquanto. E já já a gente começa aí o nosso bate-papo. Peço para quem está chegando também e compartilhando, mandando para suas listas para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo de hoje. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um que está se achegando nesse bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o livro Iluminação. Aqui. Iluminação. E o nosso convidado de hoje, deixa eu chamar ele aqui para a tela. Paulo Sanchotene. Paulo, ele é pastor na cidade de Gramado, na cidade de Canela também. Está há muitos anos à frente desse trabalho, né, como servo de Cristo. E boa noite, Paulo. Boa noite, Júnior. É com muita alegria aí, né, que a gente participa aí dessa live, né, que fala sobre os livros da editora Vento Sul, né? Essa fonte aí que tem transformado muitas vidas. Eu sou uma delas e sou extremamente fã. Eu sou indicador da editora Vento Sul, né, de todo esse manancial aí que tem ajudado tantas pessoas. São vários livros, né? Tem um deles até, né, especial, chama-se Cura Interior. Fez uma grande obra aí na minha vida. Depois tem a Cura Interior Aprofundada. Mas hoje o senhor, né, a gente tem essa direção aí de falar sobre esse livro aí, que fala sobre luz, né? Isso é muito interessante. É isso aí. E para a gente dar início aqui, eu queria ler uma palavra que está no livro de João, capítulo 8, verso 12, que diz assim, ó, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus se mostra como luz, né? E esse livro aqui fala sobre iluminação. Então, lembrando que a Livraria Portão, ela trabalha com livros de desenvolvimento de potencial e de equilíbrio emocional com base na fé cristã, né? E a gente trabalha principalmente com os livros da editora Vento Sul. E, Paulo, para a gente entrar já no assunto do livro Iluminação, o que te chamou a atenção nesse livro, assim? A gente pode compartilhar hoje. Esse livro, né? O que acontece, né? Quando eu comecei a ler ele, e a gente já leu vários, né? E ele é bem concentrado, né? Mas uma das coisas muito importantes, assim, que me chamou muito a atenção, até foi no capítulo 3, né? Que fala sobre o fracasso da reforma. Então, quando a gente é iluminado, né?
porque a gente foi ensinado de várias formas e nem todas elas condizem com a verdade, né? Então, por exemplo, eu fui batizado ali aos poucos meses, né? E quando a gente conhece o plano de Deus e a gente é iluminado, né, que a gente precisa ser batizado depois que nós temos idade, né, para a gente reconhecer os nossos erros, né? Uma criança, quando nasce, ela não tem capacidade de decidir, né? E aí os meus pais me batizaram, né? E aí eu descobri que o batismo era para, né, mas apagar todos os meus pecados até mas aquele dia, né, Júnior? E que Deus queria vir morar aqui dentro e me dar vida eterna. Né? São os três benefícios, né, que a gente ganha com o batismo nas águas, né? E ali eu já comecei a ser iluminado, que eu precisava botar a minha vida, né, segundo aqueles princípios que antes eu não conhecia, mas com a luz eu vi que eu precisava ser batizado. E ali eu descobri que Deus queria fazer de mim, né, mas uma nova criatura, que o batismo, Júnior, né, seria nascer de novo, chama-se recriação, e que Deus ele não ia fazer, mas uma reforma em mim, né, ele ia fazer algo novo. E isso me chamou muito a atenção, né, e nesse livro fala, né, que ele não quer fazer reforma, não quer que eu fique um pouquinho melhor. Não, Deus quer me fazer novo. Então, a primeira vez que eu nasci, né, foi da vontade do meu pai e da minha mãe, mas no batismo eu nasci de novo, né? Recriado. Então, Deus ele não tem um plano, né, de reforma, porque a palavra de Deus diz que o velho homem, a velha natureza que está em nós, ela é incapaz de perdoar, de amar, né, sem, né, esperar nada em troca, né, Júnior? Isso assim me chamou muito a atenção e ele fala nisso, né? Então, o capítulo 3 fala do fracasso da reforma. Então, né, eu até creio, né, Júnior, que também já passou por isso, né? Aí hoje eu vou passar o dia inteiro sem brigar. Hoje eu não vou xingar ninguém, eu não vou julgar ninguém. Até às 10, até às 11, até às 2, né, Júnior? Lá pelas 4 da tarde a gente explode, vira todo balde, xinga todo mundo. Isso quer dizer que isso é uma reforma, né? E aí não é assim que Deus quer, né, Júnior? Ah, Deus, ele vem e a vontade dele é justamente trocar a natureza, né? Tu falou do batismo, então o batismo ele ministra isso, né? Quando mergulha, morre a velha criatura e ressurge um novo homem, né? Só que esse novo homem ele tá cheio de mania ainda do pai antigo, né? Não nosso pai natural, mas de uma forma espiritual, assim, o nosso pai era o próprio ego, né? Então a gente agora foi para uma casa onde os ensinamentos são totalmente diferentes, né? E ali a gente está meio no escuro. Hoje mesmo, Paulo, eu lia um texto que ele é antigo já nas redes sociais, que é como se um bebê gêmeos conversassem dentro da barriga, né? Uhum. E eles ali conversando, bah, que não existe vida depois disso aqui, capaz, né? Quando a gente sair, isso aqui acabou, né? E eles ficavam falando sobre a vida ali dentro da barriga da mãe. E eles falavam da mãe, né? Que mãe? Mãe não existe. Como assim mãe vai cuidar? Não existe mãe. Então tinha todo aquele diálogo, né? De quando eles iam sair de dentro da barriga, um não acreditava que existia uma vida após o parto, o outro sim. Então ali também mostrava, né? Que existe uma vida após esse nascimento espiritual que é o batismo. E ali, uma das coisas também que nesse exemplo da barriga mostra é a luz.
Porque quando tu sai daquele ambiente escuro e molhado, que é o útero, né? Tu entra num ambiente cheio de luz, que é a própria, que é o que a gente enxerga aqui, né? Então no mundo espiritual existe muito mais luz, né? Que não é essa luz natural que a gente enxerga, mas é uma luz que aguça a nossa consciência, aguça a nossa intuição, aguça a nossa comunhão com Deus. E a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia, né? Então, um exemplo assim de como quando a gente entra numa casa e está tudo muito escuro. É isso que acontece, né? Deus veio habitar dentro de nós e a própria palavra diz que existia trevas. Era tudo muito escuro, né? Os ambientes do nosso coração, assim. E aí onde Jesus vai se achegando, ele é luz. Então ele clareia e é como tu chegar, imagina, tu recente mudou, né, Paulo? Então Sim, quando a gente chega, eu creio que estava tudo limpinho aí, mas tem lugares às vezes que a gente se muda e tá meio feia a coisa, e quando tu bota a luz, tu enxerga a sujeira para poder limpar, para tu poder morar num lugar bonito, limpo, né? A mesma coisa Cristo, né? Ele vem para morar dentro de nós, e para fazer essa limpeza dentro de nós é necessário muita iluminação. E essa iluminação vem da própria palavra, né? Eu sempre lembro assim que Deus trabalha de duas formas, né? Uma forma é o que a gente consegue entender de alguma maneira, que é através da Bíblia. É uma forma que a gente recebe a luz de Deus. E a gente consegue entender isso, né? E o outro formato é interno. É através da intuição, através da consciência, através da comunhão. E aí Deus vai iluminando e vai mostrando coisas para nós, subjetivas principalmente, que vão nos induzindo a uma transformação. E essa é a vontade de Deus, né? Não que a gente entre num sistema assim, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, não. Mas Deus vai mostrando para nós, através da sua luz, da iluminação, aquilo que Ele quer nos transformar hoje, né, Paulo? tu sabe que isso aí é uma coisa muito interessante assim, porque quando a gente vem para Deus, nós temos uma crise de identidade. A gente não sabe de onde vem, o que está fazendo aqui e nem para onde vai, né? Então, isso chama-se o sentido da vida, né? O porquê que Deus fez o homem, né? Então, quando a gente entende isso, né, que Deus quer vir morar aqui dentro, Ele quer ser o meu conteúdo, Ele quer se expressar, né, mas através de mim. Então, né, mas uma vez até, Júnior, foi me dado esse exemplo, né, que todos nós já passamos por isso também, assim, né? Nós morávamos em uma comunidade, né, que tinha uma capelinha, né, que ela circulava de casa em casa, né? E aí um dia uma pessoa me disse assim, aquilo ali é uma simbologia daquilo que Deus quer que ele seja. Como assim? Tu é aquela casinha e o Espírito Santo quer morar dentro de ti. Só que ele quer que tu ande de casa em casa. E ali eu fui iluminado sobre a questão de servir os outros, né? Então, Deus ele fez nós, né, para a gente servir aos outros, não ser servido. Então, tem horas, né, que a gente casa para a gente ser servido. Aí tem duas pessoas, ambas só querem receber, nenhuma quer dar nada, e o casamento acaba, né, porque eles estavam com expectativas erradas, né? Então, a própria luz, né, ela mostra as motivações erradas. Só para a gente ter, né, para a gente ter uma ideia, Júnior, nós temos uma situação aqui, né, de um casal que o esposo ele tinha um plano aqui dentro secreto. Quando eu juntar 30 mil reais, eu vou comprar um carro e eu vou dar para minha esposa e eu vou me separar. Só que ele nunca conseguia juntar aqueles 30 mil. Mas a intenção estava lá dentro. Aquilo era o quê? Trevas, né? Ele estava enganado por dentro.
E aí um dia ele foi iluminado, né? Entrou a luz. E aí ele foi, pediu perdão, né, para Deus, pediu perdão para a esposa, né? Confessou para ela que ele tinha aquela intenção impura. E em 6 meses, Deus deu para ele os 30 mil reais, ele comprou o carro e deu de presente, né, para a esposa e botou no nome dela. Mas quando é que a gente vai enxergar isso, né, se a gente não tem a luz de Deus? Teve outro caso agora, Júnior, né, que um casal aqui, a esposa foi candidata a vereadora e ela não se elegeu há 4 anos atrás. E o marido ficou muito triste, porque sabia que ela tinha potencial. Depois de 6 meses, né, ele estava orando e Deus disse para ele assim: eu não deixei porque ela ia te abandonar. Né? O casamento de vocês ia terminar, porque aquele sucesso como vereadora, câmera, viagens, ela ia te abandonar. E ele foi iluminado com aquilo ali. E ele diz assim: Deus, muito obrigado, porque tu sabe, lá na frente eu não sei nada. Né? Então, são circunstâncias, às vezes, né, que a gente precisa de muita luz. Mas quem poderá me dar a luz para isso, né? Se a gente olhar hoje assim, né, quantos casais aí estão, né, esperando ficar rico para se separar, né? Então, né, esperando, né, mas uma circunstância ficar para eles poderem se ver livre. Mas esse livro aqui diz, né, que o homem espiritual, ele perdoa 70 vezes 7, né? Ele vai batalhar para salvar aquele casamento, que o casamento não é uma coisa, né, que a gente troca de roupa todos os dias, tem vidas em jogo, tem crianças ali que podem ficar com traumas, né, com essas separações, tem tantas coisas, né, Júnior? Então, esse livro, né, e a editora Vento Sul, o que acontece? A Bíblia, ela não é fácil, né, da gente entender. E os livros da editora Vento Sul, eles pegam e explicam a Bíblia. Então, ficou muito fácil. Eu sou fã, assim, número 1, né, o Júnior, da editora Vento Sul, sabia? E até em relação ao ministério, né, irmão, sobre o serviço assim que a gente presta para Cristo, isso acelera demais o processo, porque enquanto pastor, a gente não consegue estar o tempo todo aconselhando e ajudando os irmãos a entenderem, né, e a receberem essa luz que a gente já recebeu através desses materiais e através da Bíblia, né? Porque o material, esses livros da Editora Vento Sul, eles só facilitam, eles dão agilidade para o processo de iluminação, né? Então fica muito prático e a gente não fica dependente de uma pessoa, né? Eu creio que essa é a vontade de Deus também, que todos cresçam e possam auxiliar os seus irmãos, né? Tudo igual. Então às vezes a gente fica... Deus tem um plano, né, Júnior, que eu tenha a vida divina para consumo próprio e também tenha para os outros, né? Então, tem certas horas, né, que a gente não tem nem para consumo próprio, né? Quando eu vim para Deus e me deparei, né, com a editora, que antigamente era só fita cassete, hoje tem tudo, né? Tem, né, umas e-books, tem tudo. E eu me deparei com isso, assim, né? Eu não sabia lidar com a minha esposa só. E aí Deus me trouxe para cá, né? Depois de trabalhar na minha vida, para a gente começar a obra em 5 cidades. Como isso? Só se Deus habitasse aqui dentro e eu tivesse cheio de Deus para mim poder levar Deus para os outros. Porque todas as pessoas, Júnior, elas são 3 itens na sua vida que eles tentam suprir, né? Está até no capítulo 4, né? Ser, ter e sentir. Né? Esse capítulo 4 aí, ele trabalha muito, né, nessas questões internas dentro de cada um de nós, né? Então, sempre
o sistema do mundo ele faz a gente ser, ter e sentir, suprindo isso, quebrando os princípios que são de Deus. Então, para mim ter, eu vou ter que passar por cima dos outros, eu vou ter que maltratar, eu vou ter que sacanear, mas perante Deus, né? E esse livro mostra que Deus supre isso dentro de nós, né? Então você consegue imaginar, todos nós temos um vazio interior que só cabe Deus. Eu, né? Quando eu não tinha Deus, eu tentei botar carro, cavalo, viagem, mulheres, festa, roupinhas de marca, todos os carros nacionais importados, nada me preenchia, né? E aí tu vê que quando a gente pega um material desses, né, e a gente é iluminado, que nada do que é natural pode suprir o homem, né? Porque a nossa alma, né, Júnior, que é, né, mas mente, vontade e emoções, ela anela por Deus, ela não anela por uma casa. A minha mente, a minha vontade e as minhas emoções desejam que Deus seja o conteúdo delas, né? Então, isso traz uma paz, né? Quando a gente entende isso, que não vai ser uma pessoa, não vai ser um casamento, não vai ser um filho, não vai ser uma casa, não vai ser eu ser reconhecido, né? Que você, né? Mas exaltado lá, que aquilo vai me preencher. Não, né? Então, tudo isso é mentira, né? E esse livro ele explica isso, né? Como é que Deus supre o ser, ter e sentir dentro dos princípios dele, né, Júnior? Sim, e quem te convencia, Paulo, de que tu estava na escuridão antes, quando tu estava pensando em casa, carro, mulheres, roupa, né? Enfim, tem outra área assim que pega muito, né? A questão do conhecimento e formações, e as pessoas estão sempre buscando, elas não conseguem parar, né? E por um lado é muito bom, esse Deus orientou, amém? Mas muitas vezes é para suprir esse buraco que tu está falando, né? E como acontece esse convencimento? Quando é que joga a luz aí para dentro e a gente pensa assim, meu, olha só o tempo que eu gastei, olha o dinheiro que eu gastei, Sim. olha o esforço que eu gastei para preencher coisas que agora está tudo tranquilo, está tudo suprido, né? Sabe, Júnior, tem uma coisa muito interessante isso aí, né? A questão do conhecimento, né? Quando a gente vai para uma profissão, tu vai para uma empresa, tu quer ser advogado, tu pega e estuda muito sobre aquilo, né? Mas a gente casa sem estudar nada sobre casamento, né? A gente tem filhos sem estudar nada sobre ter filhos, né? Então, o homem hoje, ele conhece muitas coisas de várias coisas. Mas a pior coisa que pode existir, Júnior, né? Mas o homem não se conhece. Se tu fizer mas uma enquete aí na tua live hoje, né? Quantas partes é feito homem? Né? Mas o que é alma, o que é espírito, o que é corpo? Eu não sabia, eu tinha 34 anos, Júnior, né, quando Deus me escolheu para se revelar a mim, e eu não sabia nada do homem. Aí, quando me disseram que a Bíblia era o manual do homem e que aqueles princípios, né, mas eram infalíveis. Como assim? Tudo que tu praticar, né, segundo, mas o manual não é passível de erro. Como assim? Eu digo, isso aqui, né, isso aqui é Mega Sena, né, mas acumulada. Isso aqui é o segredo, está aqui, então. Tem até um livro aí, né? O segredo, mentira. O segredo é conhecer Deus, conhecer os seus princípios. E aí, Júnior, eu comecei a comparar, né, a minha vida, como eu agia e como que o manual ensinava. E eu digo, eu só podia fracassar, porque eu queria fazer bolo doce e botava sal, Júnior. Não podia dar certo nunca, né?
Então, como é que eu vou ser bem-sucedido se os princípios que eu uso são totalmente enganosos? Não tem como eu ser vencedor, não tem como ser, né, mas um bom pai, mas um bom esposo. As, né, mulheres, né? Como ser mãe, como ser esposa segundo Deus. Que desafio, né? Meu Deus do céu, quanto fracasso, né? Quanta separação, quanto maltrato, porque a gente não conhece o manual. E quando eu me deparei com isso, Júnior, né, que me disseram assim que tudo, né, que a gente compra tem, mas o manual. E que a Bíblia era o manual. E aí quando eu me deparei, né, com a editora Vento Sul, que ela explicava, né, mas o manual, eu peguei um caderno, né, naquela época, com 200 folhas, tinha fita cassete, Júnior, e eu virava à noite escutando, dar um pause ali, né, fazia voltar a fita. Meu Deus, só que aquilo ali, né, mas aquilo ali mudou a minha vida. Digo, meu Deus do céu, como é que eu ia vencer? Como é que eu ia ser feliz? Como é que eu ia amar minha esposa? Como é que eu ia perdoar minha esposa? Né? Com os princípios errados, né? Então, esse livro ele fala sobre o quê? Troca de princípios. E a gente vai ser vencedor, porque a gente vence, né, quando a gente faz segundo Deus manda, Júnior, né? Isso assim para mim foi uma coisa assim que me renovou a esperança, né? Aquele outro livro que eu comentei sobre a cura interior, né? Quando eu cheguei, Júnior, eu vi um versículo que a boca fala do que o coração estava cheio. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou podre por dentro. E aí, né, descobri que tinha cura interior. Digo, então quer dizer que eu ainda tenho jeito ainda. Tem né, esperança para ti ainda. Meu Deus do céu, digo, está aqui, né, achei o caminho agora, achei mas a verdade, achei a vida divina. Quando me disseram que Deus queria substituir a minha natureza pecaminosa pela divina, eu digo, mais uma Mega Sena ganhei hoje aqui, né? Eu quero. Isso aí foi muito importante para mim, Júnior. Legal. Aqui no o livro, com ele aberto aqui, eu queria dar uma lida nos capítulos dele também, porque esse livro ele não fala só de como acontece esse processo de iluminação, porque a luz é assim, quando eu me aproximo dela, ela me ilumina. Se eu me afasto da luz, eu volto para a escuridão. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra, né, e esse livro ele nos ajuda a entender como a gente se aproxima cada vez mais, ele fala desse processo e ele já começa a entrar em áreas e fundamentos para a gente ser iluminado e poder tomar uma decisão. Então tem o primeiro capítulo, né, a iluminação, tem esse que tu falou do fracasso da reforma, tem a questão dos 5 ministérios também, concorrência não é um deles, a comissão da boca, que tu falava aí, né? A boca fala do que está cheio o coração, então tem uma comissão. E a gente, quando se aproxima da luz, mostra isso e a gente acaba tomando uma nova atitude, né? Ou não, porque Deus não impõe nada, né? Pensa, né, Júnior? Oi? Refrear a língua é um grande desafio. É verdade. A ira vem pela derrota, é um deles também. Como renovar, né? Olha só que interessante esse título, né? Como renovar. Esse livro aqui mostra como acontece isso, então. Daqui a pouco eu estou olhando para a minha vida hoje e eu não vejo saída. Né? A gente está até aí no Setembro Amarelo, né? Onde tem uma campanha contra esse inimigo aí chamado suicídio. Como eu renovo essa minha mente, esse meu pensamento, essa minha vontade? Tem como a palavra de Deus trazer um novo sentido para a minha vida? E eu digo com certeza. Com certeza. A luz
A luz e a escuridão, tipo, se eu desligo as luzes aqui, a escuridão toma conta, mas quando a gente liga a luz, as trevas vão embora. É a primeira coisa que Deus fez. Existia trevas e Deus disse: haja luz. E aí foi separada a luz e as trevas. Então, sempre que a gente se aproxima de Deus, a gente vai encontrando novas esperanças. E isso acontece todo dia. É um processo que nunca para. Então, às vezes, muitos enjoam de ir na igreja, se decepcionam com o pastor, se decepcionam com os irmãos, se decepcionam consigo mesmo, às vezes, né? Mas a gente está envolvido com esse organismo chamado igreja, que foi Deus que criou. E lembrando, assim, que igreja são pessoas que creem em Jesus, creem em Deus e procuram obedecer o que ele manda. O resto é placa, né? Então, a igreja é isso, né? Conhecer os conceitos de Deus e procurar aplicar isso. E por um lado, isso pode, às vezes, nos contrariar. Às vezes a gente olha o manual, assim, que nem tu falou, né? Ah, mas isso aqui... É muito pesado. Ah, mas isso é muito chato, é muito ruim, eu não quero fazer. Mas são essas experiências que vão nos desafiar e trazer um novo sentido também para a nossa vida. Porque quando a gente colocar isso tudo em prática, a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Então é como no meio profissional, assim, tem aquelas zonas de conforto, né? Tu tá na zona de conforto, tu vai continuar sempre naquela mesma história. Agora, se tu passa a te desafiar, tu vai para uma zona de crescimento, uma zona de aprendizado, uma zona de transformação. E é para essa dinâmica que Deus quer nos trazer. Então, a zona de conforto é uma zona escura. E aí Deus quer nos trazer para uma zona de luz, onde a gente vai ser transformado, a gente vai ser desafiado, a gente vai recuperar a esperança em todas essas áreas que nem tu falava, no casamento, com filhos, na sua empresa, né? Na sociedade, na igreja, em tudo que é lugar. Porque Deus vai trazer novos padrões, vai trazer uma luz, né? Às vezes tu tá pensando, experimenta orar. Experimenta orar. Daqui a pouco Deus te traz um sonho. Daqui a pouco Deus te traz uma palavra, né? Tu vai para uma leitura e aí vem uma luz. Isso muito aconteceu comigo, eu creio que contigo também, né, Paulo? A gente, por tudo que a gente já viveu, eu não tinha saído. Por tudo que eu pegava de conselho com pessoas mais velhas, também não vinha saída. Ah, então vamos orar. A gente não aprendeu a orar antes de todas as coisas, né? Estamos aprendendo. E aí, quando ora, o Senhor sempre traz uma luz, né? Uma iluminação, tanto na palavra como subjetivamente, né? Tu sabe assim, Júnior, que essa questão eu fui muito eu fui muito iluminado, né, quando eu soube que quem ganha, né, mas a mente do homem ganha o homem, né? Então, a gente está passando na frente de uma loja e tem, né, uma música que ativa a gente, assim, as emoções, né? E a gente fica, olha, é uma promoção, e aí tu vai lá e compra uma coisa que tu não precisa, que tu não pode, né? E aí tu chega em casa e diz, o que eu fui fazer? Estou com uma prestação, uma coisa que até nem queria, né? Mas a tua mente foi ganha, né? Então, quem ganha, né? Mas a mente do homem ganha o homem. Isso, assim, para mim, e hoje existe uma batalha incessante, a gente abre os olhos e tem uma batalha, né? Para quem vai usar a nossa mente. Mas uma mente iluminada, ela não deixa se enganar com facilidade, né? Vamos dar um exemplo que tu está falando aí do mês esse aí do suicídio, tem o adultério, tem uma pilha de coisas ruins aí, né? Mas uma pessoa iluminada, né? Quando começa a vir esses pensamentos que tu não presta mais, que tu é inútil, que tu tem que passar régua nessas tuas preocupações, é melhor tu morrer, tu já se mata. Opa, tem alguém querendo ganhar minha mente. Tem alguém me induzindo ao suicídio.
Aí você briga com a esposa e não está muito bem em casa, e aí você vai para o trabalho e Satanás pega e levanta, né? Mas uma pessoa para dizer: o que eu contigo hoje? Está muito triste, tu quer conversar, quer desabafar, quer ficar um pouco sozinho. O que está acontecendo ali? A tua mente está sendo capturada, né, para um adultério. Mas quando a gente é iluminado, isso começa a acontecer. Opa, sinal vermelho. Tem alguém querendo ganhar minha mente. Porque quando ganha a mente do homem, né, mas usa todo o corpo dele, né? Tem até mais um título nesse livro, né? Que a ira vem pela derrota, né? Tu faz um plano, não deu certo, tu fica bravo, porque aquilo que tu tinha planejado não deu certo. Mas tu tinha planejado, né? Não foi Deus que tinha planejado aquela forma para ti. Tu fez planos sem consultar Deus, aí tu ficou irado, né? Porque tu foi frustrado, né? E a frustração, ela abre mais um buraco dentro de cada um de nós, tanto cria uma expectativa e uma frustração, né? A depressão hoje, por exemplo, né, Júnior, é um acúmulo de frustrações e mágoas, né? E a gente precisa entender isso, né? Perdoar, pegar e liberar perdão, né? Então, como é bom a gente ter luz, né, de como se conduzir nas situações, né? Porque a gente vai poder vencer, né? Tu consegue imaginar, Júnior, um aluno que não vai à aula, né? Que não tem matéria, mas tem prova. É assim quem não conhece Deus, né? Tem provas todos os dias, tem, né, ações e reações, mas não sabe como agir e reagir, né, segundo Deus. Vai colher fracassos. E quando a gente conhece, pelo menos a gente tem a chance de poder escolher, né, Júnior? Pelo menos isso, né? É verdade. E dessas frustrações que tu falava, muita expectativa, né? Muita expectativa, muitos sonhos. O mundão hoje aí, ele nos instiga a isso a todo momento, né? A gente falava há pouco, querer ter, ser e sentir. A gente quer ser especial. E aí, aos olhos de Deus, ele falou, olha, todo mundo igual, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém. O próprio Jesus dizia, não, só tem um que é bom, que é Deus. E aí, bem-sucedido, tem uma dica, né? Porque se a gente está frustrado, geralmente a gente quer ser bem-sucedido, tanto na família, como no trabalho, como em qualquer lugar, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente espera que tenha sucesso. E aí lá em Josué 1:8, o Senhor traz muita luz. E parece que não tem lógica aquilo. Porque Josué estava indo para uma frente de batalha para guerrear com povos, né, muito mais numerosos do que ele. Então, daqui a pouco ele pensava na mente dele assim, olha, eu preciso montar exércitos, preciso treinar táticas de guerra, preciso fazer musculação com esses homens todos aí, para todo mundo ficar bem forte, né? Então, é o jeito que a gente pensa hoje, né? Os desafios que a gente tem hoje, a gente pensa de forma racional de como resolver. E aí aquele conselho que Deus deu para Josué lá no início, na entrada da terra, né, de Canaã, ele dá o mesmo conselho para nós hoje. Quer ser bem-sucedido? Medita nesse livro da lei de dia e de noite. Não cessa de falar dele. Olha só o que a boca fala também, né? Não, medita nele de dia e de noite, não cessa de falar e cuida para fazer, conforme tudo que nele está escrito. Então, já deu uma grande luz, deu um monte de responsabilidade, né? Olha, de dia e de noite, preciso meditar. Preciso falar sobre isso também, até para isso, para eu entender melhor, para isso descer para o coração.
e para eu praticar aquilo que está escrito. Então serás bem-sucedido. E aí daqui a pouco a gente esquece esse conselho, né? Não, mas isso não é bem por aí. Eu vou ir pela força do meu braço. E aí a gente acaba indo contra o manual, né? A gente vai contra a instrução. Porque se essa palavra é verdadeira e é verdadeira, é só colocar em prática. Se a gente fizer conforme está escrito, a gente está aproveitando toda essa luz que está sendo dispensada, a gente está andando na luz. E aí quando a gente procura assim, não, isso não é bem assim, isso é balela, isso não é conversa. Tem muitos que, uma vez um disse assim para mim, não, a Bíblia é que nem a história do Chapeuzinho Vermelho. Se tu ficar lendo muito ela, daqui a pouco tu imagina que está vivendo ali aquele conto de fada. Mas assim, coloca em prática aquilo que está escrito. E aí Deus vai mostrar para ti se é mentira ou não, né? E quando a gente não dá bola para isso, é que nem tu falava, né? Tem provas e a gente não está estudando. Tem provas e a gente não está preparado. Então, se a gente aproveita os conselhos e procura seguir, porque eu creio assim, que quem está assistindo e quem vai assistir, eu creio que já passaram por muitos desafios assim e não venceram todas. E aí Deus está trazendo um plano perfeito aqui. E a gente não vai vencer todas até o fim, porque Deus precisa trabalhar muito ainda no nosso coração. Mas o mais próximo, assim, para a gente. Como se fosse assim: tem alguém que tem tudo para nos dar, que é o dono de tudo e que consegue dar paz para o nosso coração e nos apacentar. Então, o que eu quero? Eu quero ficar pertinho dele e eu quero agradar ele. É essa a intenção que tem que ter no nosso coração, da gente fazer as coisas conforme o Pai pediu, porque aí a gente também vai ser beneficiado. Não que seja esse o interesse, mas o benefício por a gente ter um coração assim, ele vai vir. Tu sabe, Júlio, que essa é a questão, assim, né? É muito importante quando a gente retorna à sobriedade e a gente volta a ser filho. Todas as pessoas são filhas de Deus, só que os filhos viraram as costas para o pai, assim, pai, é o seguinte, eu não quero os teus conselhos, deixa que eu me viro sozinho, né? Tu tem 2 filhos pequenos, né? Que idade eles têm agora, Júnior? Pedro está com 9, o Murilo com 6. O que tu acha se eles dissessem assim para ti, ô pai, eu vou sair de casa hoje e a partir de hoje eu não quero mais nada teu? Eles iam sofrer muito. E assim, né, que o ser humano fez. Ele pegou e virou as costas, né, para o pai, porque Deus ele não é religião, Deus é pai, é paternidade. Nós somos filhos, né? E o pai tem todos os conselhos, sabe proteger, sabe cuidar, sabe ensinar, né? E aí o que acontece, Júnior? No último capítulo desse livro fala sobre o sofrimento, né? Que a Bíblia Sim. chama de tribulações, né? Que é o afago divino. E a gente pode, eu creio que cada pessoa que nos ouve aí e nos assiste hoje, né? Esse aí. O que acontece? A gente aprende através das coisas, né, que a gente sofreu. Isso é uma coisa que ninguém aceita, o sofrimento, porque a gente vê o sofrimento, né, como, né, mas uma coisa ruim. Mas todos os sofrimentos que eu já passei, e quando eu vou repetir por causa dos princípios enganosos, eu lembro daquele sofrimento e não repito mais. Porque aquele sofrimento me machucou, me doeu, me deixou marcas. Por exemplo, na questão do perdão, por exemplo, né? Cada vez que eu penso em não perdoar, eu lembro da minha angústia, tristeza, depressão, do álcool que eu tinha que tomar, né, para forjar uma felicidade que eu não tinha. Então, o que acontece com o sofrimento, né? O sofrimento ele abate, né, com uma, né,
uma resistência que eu tenho contra Deus. E aí, se você ver hoje, Júnior, o que o Covid fez? O Covid, ele abateu orgulho, ele abateu vaidade, soberba, mas isso foi um grande sofrimento. Mas o que as pessoas viram, que elas estavam indo, né, para um lugar que elas não queriam ir, que eles não tinham tempo mais, né, para os filhos, para casa, estavam desequilíbrio total. As pessoas viram que elas gastavam do que não era necessário, que a gente vive com tão pouco. Quanto ensinamento tem, né, com esse com esse vírus aí. Quantas pessoas que não puderam mais ir, né, para os bares, e eles perceberam que eles não precisavam ir mais, né? Quantas pessoas que estavam sempre reunidas, né, para se drogarem, para se prostituírem, e que perceberam que aquilo era falso, que não era verdadeiro, que aquilo não é alegria, aquilo não é desfrutar do mundo, é se destruir. E a gente estava assim, estava tudo certo, tudo embolado. 2020, agora a gente vai estourar, nós vamos fazer festa, vamos se drogar, vamos se prostituir, vamos trocar de esposa como quem troca de carro, né, mas uma por ano. Nós estávamos totalmente enganados. E esse sofrimento que Deus trouxe aí foi uma das coisas preciosas, né? Porque quando a gente olha com os olhos de Deus e o que Deus quer ensinar, teve esposo, né, que disseram assim: como a minha esposa é legal, fazia tempo que eu não conversava com ela, não sabia que ela era assim, né? Muitos pais que não sabiam, não conheciam os seus filhos. Aí eles começaram a ver como as professoras são fundamentais, como elas são pacienciosas, porque os pais não suportaram 2 filhos dentro de casa e as pessoas têm que suportar 30 vezes. Aí eu acho que eu vou devolver, né, para as professoras a autoridade que as leis sujas tiraram. Mas eu vou dar autoridade para elas corrigirem os meus filhos, né? Então, todas as leis do mundo, né, dadas por políticos, né, corruptos, eles tiraram a autoridade dos professores, dos pais, mas a gente precisa ser iluminado, que a gente precisa aquele ensino religioso que tinha antes, lembra, Júnior? Não tem mais nas escolas, não tem mais dentro de casa, porque as trevas tomaram conta e foram tirando Deus de casa, da escola, do trabalho, do coração das pessoas. Ninguém tem mais Deus. Deus, ele fez o homem, né, para se expressar através do homem. E tu olha hoje, né, para os homens, Júnior, tu não encontra mais Deus. A gente encontra maldade, sacanagem, maus tratos, grosserias, tudo que não presta, né? E ainda dizem que o homem evoluiu. Não, a tecnologia evoluiu, né, a ciência evoluiu, né, mas o homem piorou, porque ele virou as costas para Deus. Ele desprezou Deus. E aí hoje a sociedade colhe fracassos, né, em cima de fracassos, né, como eu colhi por 34 anos, só fracasso em todas as áreas, né, porque eu tinha voltado nas costas para Deus. Eu dizia que andar com uma Bíblia era, né, mas uma loucura, né, que era feio. Mas eu saí do supermercado, né, com uma caixa de cerveja, eu saía com o peito estufado. E achava aquilo lindo, porque eu ia ficar bêbado 2, 3 noites. Aí eu chegava na segunda-feira, olha, ontem eu tomei 12. Grande coisa, né? Que coisa maravilhosa ficar bêbado, né? Ficar
né, com ressaca. Mas isso é falta de pura luz, né, Júnior? E o mundo está engolfado assim. E está todo mundo indo, né, para um caminho, né, de derrota, de frustração, de doença, enfermidade, e está indo, está indo. Não, está todo mundo indo. Não, nós temos que ir na contramão. A gente não pode ir onde está a multidão se a multidão está fracassada. Os casamentos hoje é um fracasso. Criar filhos hoje, a maioria já fracassou. Como empresário, como funcionário, as pessoas só reclamam, né? Elas veem o patrão como adversário, se é uma pessoa que emprega elas, nós deveríamos estar orando, né, por eles, pedindo que Deus dê sabedoria, né, para eles poderem administrar, né, para eles poderem ganhar dinheiro, para eles poderem pegar e manter os nossos empregos. E aí a gente amaldiçoa, né, a gente fala mal. Meu Deus, a gente está tudo errado, né? Nós somos ensinados tudo errado. E aí Deus traz o manual, né? Por isso que eu sempre digo, Júnior, que quando eu conheci o manual e a editora Vento Sul, né, que explicava o manual, era a mega cena para mim. Estou aqui agora, me achei a fonte. Isso aí, Paulo. Como se todo mundo não, mas uma grande maioria escolhesse por apagar a luz, né? Se afastar da luz. E aqui a gente está num trabalho também, esse é o propósito também desse bate-papo aqui, a gente incentivar os que estão assistindo, né? Os que já conhecem, a se aprofundar mais ainda, se aproximar mais ainda da luz, aqueles que não tiveram uma experiência ainda de aplicar os conselhos de Deus, que possam adquirir esse livro aqui, entrar em contato com a gente, vai estar na descrição do vídeo o nosso contato, e para poderem desfrutar dessa experiência, de serem iluminados e de começar a ter o gosto de enxergar a beleza que é o reino dos céus. E a gente poder viver dentro desse padrão, né? Que é um padrão que nem tu falou de um pai que quer o melhor para o filho. E, Paulo, eu creio que a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, e eu creio que foi muito rico, assim, muito esclarecedor. É um livro fundamental, assim, para o início de uma caminhada, para a gente entender os fundamentos da fé também. É muito interessante, indico, e a gente tem aqui na livraria em Portão. Eu sei que Paulo tem também nas livrarias, né, em Canela, em Gramado. E se tem alguém assistindo ou que vai assistir e quer adquirir esse livro, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem distribuição para todo o Brasil através dos nossos parceiros. Então, Paulo, queria te agradecer pelo tempo aí disponibilizado para esse bate-papo e queria que tu deixasse aí teu tchau, as considerações finais. Uhum. Eu queria deixar um recado assim para quem nos assiste hoje. Foi colocado na nossa mente consciente e inconsciente que é feio buscar Deus. Isso é mentira. Você jogar, né, mas um ponto de engano na tua mente. Não é feio buscar Deus. O inimigo botou na nossa mente que quem busca Deus é louco, é crente, vai dar dinheiro para pastor. Isso é mentira. Não é feio buscar Deus. Não é feio ter nem intimidade com Deus. Deus, ele não quer religião. Deus quer intimidade, ele é Pai. Quem inventou, né, mas a tal de religião e as placas foi o homem. Quem inventou partido político, já está dizendo, né? Partido divide. Quem inventou o futebol foi o homem para dividir. E Deus, ele não tem plano, né, que nós sejamos divididos por religião.
Nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, não importa, né, mas aonde você vai. Então, esse engano aí, essa enorme mentira que é feio buscar Deus, o que as pessoas vão pensar de ti se tu for, né, para uma igreja. Outra coisa, né, quando a gente é batizado, nós somos a casa de Deus, não é aquele templo, não é aquelas 4 paredes. Deus mora dentro de ti. E tu, sendo casa de Deus, né, a tua vida vai mudar. O teu lar vai ter base, os teus filhos vão ter base, a tua empresa pode ser sólida. Quem pode hoje é pegar e manter, né, mas uma empresa sem os princípios de Deus? Quem pode ter filhos saudáveis hoje sem estar perto de Deus? Quem pode ter um casamento com fidelidade hoje fora de Deus? Como criar filhos num mundo corrompido, onde tem um banquete para eles em cada celular, em cada computador, na frente da escola tem um banquete para eles. Então, bote fora isso aí, que é feio buscar Deus. Né? Deus, ele pega e levanta pessoas para nos auxiliar, né, a sermos mais que vencedores. E esse programa que você está vendo hoje aí é Deus falando contigo. É lógico que ele vai usar homens falhos, homens pecadores, mas os princípios dele não mudam. Eu sou homem falho, o Júnior eu sou pastor, mas eu sou falho. Nós somos falhos, mas os princípios de Deus não falham. E se eu ainda não venci, né, em todas as minhas áreas, não é por causa de Deus, é por causa da minha resistência em renovar a minha forma de pensar, né? Então, eu queria incentivar todos vocês, eu sei que o Júnior é bem conhecido aí, né? E tem horas que a gente tem vergonha da gente pedir ajuda. Isso chama-se orgulho. Não serve para nada. Bote fora isso aí. Eu creio que o Júnior vai deixar depois ali o contato dele, né? Não é feio pedir ajuda. Outra mentira, não é feio. Peça, né? Peça ajuda. Se você quiser também, o Júnior tem o meu número também, se você quiser vir aqui para Canela e Gramado, a gente recebe vocês também, né? Mas vamos abandonar essa vida, né, mas infeliz, falsa. Deus trouxe até agora, Júnior, né, mas acessório, né, que a gente usou, né, a vida inteira, que chama-se máscara. Vamos tirar essas máscaras, né, vamos parar de ter, né, mas uma vida que é um teatro, que a gente fica fingindo uma coisa, né, que a gente não é, né? Vamos enfrentar situações, vamos vencer com Deus. Só com Deus a gente consegue vencer. Então, eu quero agradecer a participação aí. Peço que alguma palavra que não saiu, assim, né, que não seja de Deus, aí, que machucou o teu coração, que tu me perdoe, né? Daqui a pouco a gente diz o que Deus quer, mas não da forma que Deus quer. Daqui a pouco faltou um pouco assim de amor, mas eu tenho, né, mas uma ira santa contra o engano. Eu não suporto ser enganado. Eu tenho certeza que você também não gosta de ser enganado. E Deus não deixa a gente ser enganado. Ele é um Pai maravilhoso, né? Que Deus abençoe, né, a todos vocês, aí, Júnior, também, né? Que esse trabalho seja com muito êxito, né? Que tu persevere, porque eu sei que Deus vai te usar, né, para ajudar muitos lares, muitos casamentos, muitos filhos, muitas empresas, muitas pessoas, né, vão ser salvas com esse trabalho. Eu sei que é uma grande batalha, mas persevera, porque tem muita gente que vai ser transformada, e eu tenho certeza disso. Amém. Paulo, fica comigo aí mais um pouquinho para eu dar um alô para quem comentou aqui. Então, uma boa noite, um abraço e um agradecimento a todos esses aqui, ó. A Rúbia, a Ana Paula, a
a Ju Jung, Nadir, o Éder, a Liberaci, a Alda, a Rose Fontoura, Marcelo Duarte, a Marilise, a Kathleen, o Salvados Cardoso e a Vera Lúcia também, ela escreveu aqui, ó. Muito abençoado e esclarecedor para os dias que estamos vivendo. Precisamos de muita iluminação para nos livrarmos das trevas. Glória a Deus. Então, muito obrigado, a Elisete aqui também, mandando um abraço. Um abraço para todos, todos aqueles que assistiram e não comentaram, ou só curtiram, que eu não estou vendo aqui. Nosso muito obrigado, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E mais um pouquinho de luz, aquilo que tu falava, né, da gente não pedir ajuda, a luz que o Senhor ensinou assim foi: compartilha as tuas fraquezas. Então é totalmente o contrário, né? Tudo que eu boto máscara e não quero mostrar o que eu tô fraco, o que eu tô errado, o que eu tô precisando ser transformado, eu quero esconder. E aí a palavra diz assim: compartilha isso, porque daí mais pessoas vão poder orar por ti. E aí o poder de Deus vai te transformar. Então é mais luz, né? Tudo o contrário. Tu sabe que tem um versículo, né, que diz que pelos frutos a gente vê a árvore, né? Então, pelo resultado a gente vê a quem a gente serve. Sim. Então, não tem máscara, está todo mundo vendo, só que a gente pensa que não, né? É bem assim. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Um abraço em todos aí, que Deus abençoe a todos, Juliano. Amém. Tchau, tchau. Então, amados, obrigado pela participação de todos. A gente vai ficando por aqui, mais essa live, bate-papo sobre o livro Iluminação. Sábado a gente tem o lançamento de um novo livro e na terça-feira que vem espero vocês aqui para o próximo bate-papo da Livraria Portão, tá? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Até mais.